Boa noite, internautas. Terça-feira, 17/7/2018. Em 7 e 8 de agosto de 2018, teremos eleições para o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. O Sindicato dos Médicos disponibiliza os meios de comunicação às 3 chapas. Reunimos representantes das 3 chapas, discutimos os critérios e hoje estamos entrevistando a chapa 3. Na semana passada, no dia 10/7, entrevistamos a chapa 2. O objetivo é divulgar propostas e não propaganda. Nenhuma chapa fará referência a outra. As 3 chapas terão o mesmo tempo de programa, 30 minutos, que foi ofertado gratuitamente pelo Sindicato dos Médicos, igualmente a todas. Quero cumprimentar aqui a chapa 3. Boa noite, doutor Alexandre Castilho. Boa noite. Nutrólogo. Boa noite, doutor Cid Carvalhais. Boa noite, doutor Neurocirurgião. Carlos. Boa noite, doutora Gleidiane. Boa noite. Ginecologista. E boa noite, doutora Josélia, mastologista. Boa noite. A primeira pergunta, apresentação da chapa 3. Eu passo para o doutor Cid fazer a apresentação da chapa. Boa noite, doutor Carlos Fernando. É uma satisfação enorme estar aqui. Queremos agradecer ao Sindimédico do Distrito Federal a oportunidade democrática que se abre para a discussão de propostas para a renovação do corpo de conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, gestão 2018-2023. Oportunidade esta, onde temos a ocasião e o ensejo de esclarecer diversas dúvidas. A chapa 3, ato médico já, junte-se a nós, chapa 3, ela surgiu em decorrência de insatisfações existentes na categoria médica como um todo, no conjunto dos médicos, com médicas e médicos, médicos e médicas, dos mais distintos pontos do Distrito Federal, com insatisfação a respeito de algumas omissões por conta do Conselho Regional de Medicina, que não se mostrou muito ativo em determinadas situações e eventualidades, e são profissionais que conhecem a nossa realidade do dia a dia. Em função disso, trazemos propostas bastante objetivas. Em primeiro lugar, fazer com que o CRM vá ao médico e que o médico venha ao CRM. Diversificar as ações do CRM com descentralização, especialmente com criação de delegacias regionais em algumas cidades satélites. Isso é de fundamental importância. Incrementar vários aspectos relacionados à educação continuada, a cursos de ética, bioética, defender de forma intransigente corrupção de qualquer natureza, defender a participação do médico no dia a dia, fazer uma interação entre as demais entidades médicas que somam esforços na defesa do interesse dos médicos, é uma preocupação fundamental em torno de solidificação da saúde da população, da melhoria de condições de trabalho dos médicos, da dignidade profissional, de uma remuneração justa e adequada e, principalmente, que nós tenhamos o cuidado daqueles que cuidam. Ok. Foram estabelecidas algumas propostas pela chapa 3. Dentre elas está o compromisso com a classe médica frente às condições de trabalho. Como seria essa participação do Conselho frente às condições de trabalho do médico, Dr. Castilho? Boa noite, Carlos. Agradeço a oportunidade de podermos aqui expor nossas ideias para um Conselho de Medicina no Distrito Federal. A participação de um conselho de classe na relação de trabalho, ela acontece como numa relação familiar. Como que um pai participa da vida de um filho, como que um esposo participa da vida da esposa, a esposa participa da vida do esposo. É sendo presente. Então a proposta que nós trazemos para a nossa classe médica é um conselho atuante e presente no cotidiano
do trabalho médico. E a autarquia, Conselho Regional de Medicina, tem estrutura para participar de forma eficaz no trabalho médico. Uma ferramenta muito forte que o Conselho tem é o seu departamento de fiscalização. Através da fiscalização, o Conselho pode participar da gestão, acompanhando a gestão dos serviços públicos de saúde. Ir ao serviço, ir ao hospital, identificar as deficiências que cada serviço apresenta, elaborar relatórios com essas, elencando essas deficiências e cobrar do gestor público que essas deficiências sejam sanadas, estabelecer prazos para o cumprimento, acompanhar a solução daquela situação durante o período de prazo e, em último caso, o CRM ainda tem a possibilidade de fazer interdição em serviço que não cumpre aquela função. Então, como é que o Conselho faz isso? É participando, é sendo presente, e é isso que pretendemos fazer. Ok. Outra proposta da Chapa 3 é estar atento à saúde do próprio trabalhador. Fale sobre essa proposta, doutora Josélia. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, colega médico que agora nos assiste. Salutar a gente aqui, reafirmar nossos agradecimentos ao Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, frente à disposição de forma equânime, disponibilizar sua estrutura para que nós possamos, nesta noite, apresentar nossas propostas. Diante desta pergunta, nós temos que afirmar o seguinte: o trabalhador médico é a figura essencial para a Chapa 3. A literatura nos mostra que existem 3 fatores principais, dos quais deixa completamente estressado o nosso colega médico. Dentre eles está a falta de autonomia. Nós também podemos elencar a falta de integração com a gestão e a demanda excessiva. Existem inúmeras outras qualidades que poderíamos elencar aqui, mas essas 3 são as principais elencadas pela literatura. E vamos atuar junto às gestões, junto à gestão, para que possamos diminuir essa relação e ativamente dirimir e mitigar todas essas consequências, levando ao estresse do nosso trabalhador médico. Nós podemos observar recentemente o que o trabalhador médico como está sendo acometido com remoções arbitrárias, onde nós tivemos uma participação efetiva do nosso sindicato. E, além disso, um exemplo essencial foram as remoções ocorridas na época dessa gestão durante as perícias médicas, onde o CRM, muito menos o sindicato, foi sequer comunicado. Então, desta forma, podemos atuar de forma efetiva, mitigando as consequências frente ao trabalhador médico. Ok. O fato que se observa, na atualidade, é a invasão de outros profissionais na área médica. Tanto que ensejou um projeto de lei, o 7703 de 2006, que dispõe sobre o exercício da medicina, e que se tornou o lema da Chapa 3. Fale mais sobre esta escolha neste momento eleitoral, Dr. Cid Carvalhais. Dr. Carlos, médicas e médicos do Distrito Federal, nós invocamos o ato médico já, porque acreditamos que o ato médico é a essência fundamental da relação médico-paciente, que se estabelece o entendimento, portanto, proposituras diagnósticas, planejamentos terapêuticos, recorrendo dos meios válidos, éticos e técnicos que aí estão nos dispostos. Lamentavelmente, nós temos tido uma invasão muito grande de diversas outras profissões de saúde, que de uma maneira bastante atabalhoada e de uma maneira bem inadequada, procura exercer algumas atividades que são privativas dos médicos e que temos, inclusive, ações por parte das nossas entidades médicas coibindo isto, todas elas até agora exitosas.
Mas apesar do êxito da justiça, ainda deparamos com esta invasão. Na realidade, entendemos que isto é uma agressão muito grande à autonomia, segurança e principalmente o desejo dos nossos pacientes, dos nossos enfermos, que se veem expostos e dispostos a especulações absolutamente condenáveis. Portanto, considerando todos esses fatores, considerando que o ato médico, a essência fundamental do médico frente ao seu paciente tem sido agredido de forma bastante contumaz e sequenciada, a opção pelo ato médico já foi uma opção muito consciente, muito lúcida, de valorizar o trabalho do médico, entender que a sua essência é fundamental, que a autonomia do médico deve ser respeitada, que o diagnóstico é privativo, as propostas terapêuticas também o são, e basta invocarmos, por exemplo, tratamentos cirúrgicos. Aqui nós temos todos cirurgiões e sabemos perfeitamente da periculosidade que envolve um ato cirúrgico, e é inconcebível que alguém tenha, eu diria que a prepotência e a posição incauta de tentar formular um diagnóstico, quando isso acaba desembocando num tratamento cirúrgico, por exemplo. Então existem grandes contradições em termos dessas outras atividades profissionais respeitáveis, indiscutivelmente importantes, dentro das suas competências, que não invadam a competência do médico. O ato médico já significa respeito à autonomia do médico e o resgate dos nossos primórdios fundamentais de atenção ao paciente. Muito bom. Qual a proposta da Chapa 3 frente à educação continuada, Dr. Castilho? A educação médica continuada é um instrumento que o Conselho de Medicina tem para acolher o médico e trazê-lo para próximo do Conselho. Dentro da educação médica continuada, podem ser abordados temas que não fazem parte, muitas vezes, da formação natural do médico, como, por exemplo, os aspectos jurídicos, ao qual o médico pode estar sujeito numa demanda jurisdicional. Esses aspectos cíveis, criminais, aprende-se na faculdade de Direito. Nós temos aqui na Chapa 3 médicos que também são advogados. E nós temos como orientar os médicos como se proteger das possíveis demandas que eles possam vir a sofrer. O aspecto jurídico é apenas mais um dos vários temas que podem ser trazidos na educação médica continuada. No caso, o direito médico. Agora, existem outros temas nas mais diversas especialidades que podemos implantar. Inclusive, uma proposta é o ensino continuado à distância, uma vez que o médico não tem tempo de se deslocar de sua casa e ir ao auditório para assistir uma aula, ele pode acessar através de uma senha do seu computador em casa. Ok. Como desburocratizar e modernizar o CRM-DF e, consequentemente, melhorar a comunicação do Conselho com o médico, doutora Gladiane Cardoso? Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, colegas. Até seguindo essa linha de raciocínio do doutor Castilho, os meios de comunicação hoje já se modernizaram bastante e a gente tem que usar eles a nosso favor. O WhatsApp, os e-mails, a internet, e a gente vai usar exatamente esses meios a nosso favor para poder se comunicar, trazer o médico para dentro do CRM, trazê-lo mais para perto da gente, pelas essas vias mais fáceis de comunicação e por eles mesmos. E se não, até criar um aplicativo que faça com que isso se torne cada vez mais fácil para poder essa comunicação entre os médicos, ou seja, trazer o médico mais para perto do CRM e não criar essa barreira entre o médico, o colega e o CRM. Ok.
Conflitos de médicos e operadoras de planos de saúde. Qual a proposta da Chapa 3 para dirimir esse imbróglio, hein, doutora José? Então, doutor Carlos e caro colega, aqui cabe rememorarmos uma época onde nós, inclusive, a doutora que vos fala, participou entre 2008 e 2013 de um movimento iniciado pelo próprio Conselho, do qual nós aqui, eu e doutor Castilho aqui presente, fazíamos parte. Foi criado, na verdade, um movimento chamado Comissão de Saúde Suplementar. Neste movimento, onde inclusive o próprio Sindicato dos Médicos e outras entidades aqui do Distrito Federal, nós nos unimos e, frente a este imbróglio, nós atuamos de forma ativa em relação a esses principais problemas. Hoje a gente percebe que existe um desnível muito acentuado entre os planos de saúde, as operadoras de plano de saúde e o colega médico. Enquanto o médico fica sozinho lutando, as empresas em seus diversos âmbitos, elas crescem cada vez mais. Então, uma proposta da Chapa 3 é reativar a Consul, que junto às outras entidades nós venhamos a lutar de forma efetiva, principalmente em relação à remuneração do colega médico que hoje se encontra extremamente defasada. Conte conosco em termos de saúde suplementar, conte com a Chapa 3. É notório que na composição da Chapa 3 temos uma grande inserção de médicas, em seu total com 19 candidatas. Quais seriam as providências essenciais para fortalecer a participação da mulher na política médica, doutora Glaviane Cardoso? É notório que ao longo dos anos a discriminação do trabalho da mulher, principalmente da mulher médica, sempre foi muito grande. Na verdade, a princípio, a chapa seria composta meio a meio, seria 20-20, mas por problemas pessoais, a colega médica não pôde participar, por isso ficou 19-21, mas já é um grande ganho, um grande avanço, ser 19. Isso mostra que a grande massa de mulheres hoje em dia, de médicas, estão participando bastante desse trabalho. E esse ganho nos 6 meses de licença maternidade, em outros trabalhos que a mulher está participando, e fazer com que cada vez mais as médicas, a classe médica e a mulher como um todo participe desse trabalho e tirar essa discriminação que ao longo dos anos a mulher vem sofrendo por questão no trabalho de forma geral. Ok. Bem, eu gostaria agora de passar a palavra a todos, um por vez, para as considerações finais. Fiquem à vontade, pode começar, vocês fiquem à vontade como querem começar, por favor. Damocles é um personagem da mitologia grega que foi condenado pelos deuses a vagar pelo mundo com uma espada pendurada sobre a sua cabeça. E essa espada era sustida por um fio muito tênue, muito fino, que poderia romper-se a qualquer instante. E Damocles vagava aflito pelo mundo, porque ele não saberia se no momento seguinte ele estaria bem ou não. Eu vejo o médico hoje na condição de Damocles. Ele sai para trabalhar e pode ser que seu dia corra tudo bem, mas ele está sempre aflito, ciente dos perigos, ciente das fragilidades ao qual ele está exposto. Eu quero muito que a partir da nova gestão do Conselho Regional de Medicina, essa espada pesada e afiada de aço frio seja recolhida e vá fazer parte da poesia grega. E que a partir do fim deste inverno,
a partir de outubro próximo, quando o novo corpo de conselheiros assumir, junto com as flores do começo da primavera, quando o sol romper no horizonte leste, que sob os médicos paire um céu claro e acolhedor. Conte conosco. Doutora? Como trago para mim as palavras no começo que o Dr. Cid falou, os médicos têm sido muito massacrados ao longo dos anos. Eu acho que a gente tem que resgatar essa união. A classe médica tem que ser uma classe só, não tem que se dividir buscando se separar. Eles têm que se unir para tentar se ajudar e voltar a ser aquela medicina que se acreditava antigamente, que se acreditava como era antigamente a medicina dos nossos avós, dos nossos pais, que era realmente uma medicina feita por amor, com coração, mas com muita união. E eu peço que vocês no dia 7 e 8 reflitam sobre isso daí e principalmente, como eu falei, a mulher médica venha se unir a gente para a gente melhorar e mudar esse quadro, não só para as mulheres, mas para toda a medicina de uma forma geral. Doutor Cid? Obrigado, doutor Carlos. Eu vou me associar à filosofia do doutor Castilho e invocar um pragmatismo. O Napoleão Bonaparte, em Campos de Batalha, dizia que o homem não avança porque ousa pela metade. Está na hora das médicas e dos médicos do Distrito Federal ousarem em dobro. Essa ousadia é acreditando em propostas concretas, conscientes, lúcidas, onde se pode, de fato, promover um avanço de conquistas para a medicina como um todo, para a saúde da população, para o resgate da dignidade dos médicos e, acima de tudo, nós temos uma consciência de participação política. A política é a essência da conquista. O partidarismo, neste momento, é execrável, por conta de um panorama bastante sombrio que assola a política nacional e que efetivamente não nos desperta o devido credo. Mas a essência política, Platão já o dizia, tanto na sua invocação da República, quanto na própria política e na ética, na sua essência de desenvolvimento. Quando nós andamos um pouco mais para o passado e vamos resgatar, por exemplo, a ética hipocrática, nós vamos entender o profundo domínio do conhecimento sobre a teórica, hipotética ignorância. Se avançarmos um pouco mais, a ética aristotélica diz que temos que assumir um paternalismo, que vigorou até mais ou menos no início da década de 70 do século passado, onde os princípios da bioética começaram a despertar a autonomia e a liberdade. Então está no momento do médico exercer a sua autonomia, exercer a sua liberdade, assentado em princípios éticos essenciais, em princípios técnicos e fundamentos da política médica que nós defendemos em essência. A chapa 3, ato médico já, junte-se a nós, ela conclama os médicos para, ao receberem as nossas propostas, ou via eletrônica, através dos diversos meios, inclusive do Sindmédico do DF, que nos disponibilizou espaço para que nós possamos apresentar propostas via eletrônica, do próprio CRM, que está afeito à resolução do Conselho Federal de Medicina, que assim o determina, das divulgações feitas oficialmente e pelos canais de utilização de propaganda autorizada pela resolução, via as nossas redes sociais, Facebook, os nossos sites, as mídias sociais, as comunicações diretas, que leiam, que critiquem, que, acima de tudo, sugiram, porque o lema essencial é junte-se a nós. Quero lembrar, me permita mais uma vez,
a obrigatoriedade do voto. Isso é por uma lei que criou o Conselho Federal de Medicina e, por extensão, os regionais, em 1957. O voto é obrigatório, ele é compulsório. Então, 7 e 8 de agosto, no Parlamundi, por favor, exerçam a sua autonomia de voto, a sua liberdade de escolha, a sua opção de escolha, mas leve em conta as propostas da Chapa 3, junte-se a nós, ato médico já. Quero finalizar agradecendo mais uma vez a postura democrática, lúcida e consciente do Sindimédico do Distrito Federal, na pessoa do seu presidente, Dr. Carlos Fernando. Tenho consciência que o Dr. Gutenberg Fialho também exerceu uma postura bastante importante na designação desse espaço, e a toda a diretoria do Sindimédico do Distrito Federal, que acolheu estas propostas e nos permitiram, em conjunto, presidentes e diretoria, nos permitiram que nós pudéssemos usar esse espaço tão precioso para aclarar um pouco mais aí o processo eleitoral e deixar bem evidente as propostas da Chapa 3, ato médico já, junte-se a nós. Muito bem. Doutora Josélia? Então, doutor Carlos, quando nos foi feita essa pergunta, eu tive aqui que rememorar a uma época de 2007. E quero falar agora para você, médico, para você, colega médica, que agora nos vê, nos ouve. Em 2007, quando estávamos no processo eleitoral para o Conselho, me foi feita uma pergunta, e a mesma pergunta eu faço para você neste exato momento. Médico, você está satisfeito com a sua situação atual? Não. Esta foi a minha resposta à época. E não estando satisfeita naquela época, me juntei a um grupo de amigos médicos e conseguimos, com muita luta e com muita garra, assumir o Conselho Regional de Medicina em 2008 e 2013, onde fizemos muito. E esta Chapa 3, ato médico já, junte-se a nós, tem a mesma proposta, como foi extensamente falado aqui nesta noite. Junte-se, doutor, junte-se, doutora, junte-se a Chapa 3 e venha transformar, de fato, a sua realidade. Essa é a nossa única bandeira. A única bandeira é a bandeira do médico, nada mais. Muito obrigada. Bem, encerramos aqui mais uma entrevista. Quero deixar o meu pedido para o dia 7 e dia 8 de agosto, que você, colega médico, exerça a sua cidadania dentro da nossa classe médica de votar. Escolha entre as 3 chapas, vocês têm todo o material de todas elas, o que é melhor para você, o que você melhor se sente, o que você acha que vai ser realmente o seu voto. Mas não deixe de votar. A TV Sindimédico agradece hoje a audiência de todos vocês. Muito obrigado e boa noite.